estou fazendo, inclusive, bicos de outras coisas. Mas o processo de construção, né, desse artigo foi muito interessante, porque, primeiro, que eu sou um pobre, um favelado, né, que tem ambições do tipo de fazer psicanálise. E aí, né, eu passei, né, numa faculdade com bolsa integral que não tinha nem filosofia nem psicologia, que era o que eu pretendia fazer antes da psicanálise. E aí eu, então, fui falar, né, eu fui para pedagogia, que era o que mais se aproximava. Eu tinha uma arrogância torpe de que, pô, meio que eu já sou professor, né, mas eu vou por aqui porque é o caminho mais de acordo comigo. E aí eu aprendi muito, né? Muito do que eu já fazia na minha prática enquanto professor de capoeira e ampliou minha visão enormemente. E eu tinha um compromisso, que é um compromisso que todos e todas trouxeram aqui, né? Que é de trazer a capoeira, levar a capoeira também para esse universo acadêmico, né? E descodificar muita coisa. Mas aí, na minha graduação em pedagogia, eu fui atravessado, né, por outras questões e acabei falando sobre a importância do arquétipo masculino na educação infantil. Pois bem, corri, fui lá e na pós, né, que eu fiz em psicanálise, cultura e clínica, eu era atravessado por duas questões. Um livro que eu organizei, o Farofa Literária, com alunos meus da quarta, né, da quarta série do ensino fundamental até até o oitavo ano. Né? E eu criei um livro com eles chamado Farofa Literária, uma produção deles. E aí, nesse processo, eu pensei muito, já estava cursando a psicanálise, em falar sobre a cura pela palavra escrita. Né? A psicanálise, de maneira bem sintetizada, é a cura pela palavra, para não me estender demais. E aí, só que eu falava, pô, eu já não falei de capoeira, eu preciso falar de capoeira. E aí eu costumo falar que quando eu falei na universidade que eu queria falar de capoeira, algumas pessoas me olharam de maneira prepotente, né? A melhor expressão que eu encontrei, por mais infeliz que seja, é que eles me olharam como se eu quisesse passar perfume mendigo, né? E aí isso só me deu mais forças ainda para seguir nesse projeto. Né? Sou muito agradecido ao meu pai, sou muito agradecido à minha orientadora que me ajudou nesse processo, ao coordenador do curso, ao meu mestre. E daí nasceu, né, o texto que fala sobre capoeira e psicanálise, o corpo mestre falo, que está aqui e vocês vão poder, né, saber um pouquinho. Então, como já diz aqui, ele é dividido nessas três partes, fazendo ponte com esse saber, a capoeira e a psicanálise. O primeiro fala, não, numa primeira parte a gente fala sobre o corpo dentro da capoeira, né? E aí eu trago músicas, eu trago muitas referências de dentro da capoeira, literatura de cordel e tudo mais, né? Para falar sobre qual a importância do corpo. Né? A gente costuma falar que o corpo fala. Se a psicanálise é a cura pela palavra e o corpo fala, a capoeira é um jogo de perguntas e respostas, né? Então, né, eu posso me curar através da fala do meu próprio corpo. Né? E como que isso ocorre? E aí eu chego na figura do mestre, né? Porque o mestre ele faz muito o papel do analista dentro do set analítico, porque o corpo fala e o mestre é quem vai corrigir, quem vai falar, não, é assim, é assado, que vai redirecionar essas pulsões, né, que são simbolizadas através dessa fala do corpo, desse diálogo. Então, eu falo necessariamente, né, da figura do mestre, da mestria e da importância, já deixando minha gratidão ao meu mestre Grilo, né, e à minha mestra Água Vida, né, e todos os mestres e mestres, todo mundo que exerce a mestria dando aula, né, que saiba dessa importância. Né? E aí, depois eu vou cair lá no falo, né? O falo que é da ordem do simbólico, e eu vou falar sobre o birimbau como instrumento fálico, né? Vou falar sobre o machismo que existe dentro da roda de capoeira, né? Uma roda, né? A capoeira também é falocentrada, se a gente for pensar do ponto de vista simbólico, onde tem, né, o birimbau, né, um instrumento fálico que comanda, e na maioria das vezes é comandado por homens, né? Às vezes, uma mulher que toca muito bem, até melhor do homem que está tocando e sofre o preconceito. Né? Qual a importância da gente ter mais mestres, né? Fazendo essa função, né? Que eu faço uma ponte entre a função do analista, né? Que é estar redirecionando as pulsões. A gente teve exemplo aqui de duas
alunas e mestres, né? E o quanto essas mestras aprendem com essas alunas. Um dos tripés do psicanalista é fazer a própria análise, né? É o cartel, quando ele está atendendo, que é fazer a supervisão, né? E, né, ele aprende muito nesse set. E eu fico feliz em ver mestres falando sobre essa importância. Então, de maneira que, já me encaminhando para o final, né, vocês comprem o livro para vocês verem, né, a gente tem muito essa figura, né, a figura do mestre, a figura do pai, né, qual a relação entre isso, a função que se aproxima, a função do analista,